Pedro era só um pescador que morava em Cafarnaum. Cafarnaum fica do lado do lago de Tiberíades e é uma vila de pescadores. Ele era somente um pescador, não tinha estudo, não era letrado, não era teólogo, não era de família sacerdotal, não era chefe de sinagoga, nada disso. Era só um pescador muito bronco, e foi esse que Jesus escolheu. Por que Jesus escolheu? Por causa do seu profundo amor a tudo aquilo que Jesus tinha apresentado. Pedro mostra-se para Jesus como um apaixonado pelo Evangelho, apaixonado pela boa notícia que Jesus traz. Tanto é que Pedro é totalmente intempestivo, às vezes perde a paciência, corta a orelha do soldado. Jesus diz: Pedro, não guarda essa espada na bainha. Pedro então sabe que o Senhor o ama, e ele ama muito, muito o próprio Jesus. Pedro chega a trair Jesus, talvez pior do que Judas, negando durante 3 vezes que conhecia ou que pudesse ter algum relacionamento com ele. Mas na mesma intensidade da traição, Pedro mostra o tamanho do amor por Jesus, mostra o tamanho do amor que ele tem pelo Senhor. Tudo isso Jesus leva em conta, e tudo isso Jesus leva em conta para escolhê-lo como aquele que ele vai colocar a igreja, aquele que ele vai fundar a sua igreja. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? E Pedro declara o seu amor de uma maneira espetacular. Senhor, você sabe que eu te amo. Durante 3 vezes Pedro pergunta, talvez Jesus quisesse lembrar que Pedro havia traído 3 vezes, ele pergunta 3 vezes, e nas 3 vezes Pedro responde: eu te amo, apaixonadamente eu te amo. Na 3ª vez Jesus fala: Pedro, mas você me ama mesmo? E fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Pedro mostra o seu amor quando Jesus diz para ele: você me ama, Pedro? Então você vai cuidar das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Então você vai cuidar das minhas ovelhas. Ama, Pedro? Então você cuida das minhas ovelhas, porque amar Jesus é cuidar do outro. Por isso Pedro é escolhido para ser aquele que vai cuidar da igreja. Pedro é escolhido para cuidar da igreja. E é por isso que Jesus, como vocês viram no Evangelho, diz assim: Pedro, você é pedra, uma pedra forte, e eu vou colocar a minha igreja sobre você, Pedro, a minha única igreja. Jesus fundou uma única igreja, vocês sabem disso. Uma única igreja, essa igreja que vocês estão. Uma única igreja fundada por Cristo e colocada sobre Pedro. E Pedro então, naquele momento, passa a ser a rocha firme. Cuidar daqueles que Jesus deixou. Cuidar daqueles. Pedro então, quando sabe que a sua missão é tão grande, vai para um dos lugares mais importantes da época. Vai para onde? Para Roma. Vai para Roma. Eu sempre digo, se hoje Jesus tivesse vindo e tivesse escolhido Pedro iria para a cidade mais importante do mundo. Para onde? Nova York, ia para Nova York, né? Nova York. Não ia para Lavras, para minha cidade. Ia para... Então, mas ele foi para Roma. O centro do mundo era Roma. Centro do mundo. E ele pensou: é lá que a igreja deve ser edificada. É de lá que a igreja deve partir para todos os lugares. Vai para Roma. Vai para Roma. E quando o Pedro está em Roma, ele então se torna o primeiro bispo de Roma. Por isso, gente, que a igreja tem o costume até hoje de escolher o bispo de Roma como líder, como chefe da igreja. Por isso que o bispo de Roma nós chamamos carinhosamente de Papa. Papa, pai, meu papai, o bispo de Roma. O que é o Papa? O Papa é simplesmente aquele que ocupa
a diocese de Roma. É isso, é o bispo de Roma. Como bispo de Roma, ele precisa coordenar a igreja. E é por isso que hoje também nós lembramos do Papa. O Papa, ele é sempre o sucessor de Pedro. Ele é sempre o que sucede Pedro na diocese de Roma. Às vezes as pessoas falam assim, nós precisamos saber, né? O Papa Francisco sucedeu o Papa Bento XVI? Não, o Papa Bento XVI foi sucessor do Papa João Paulo II? Não, nenhum Papa sucede a outro Papa, todo Papa sucede a Pedro. O Papa só está no lugar de Pedro. O Papa só está no lugar de Pedro. E Pedro mostra para a gente que a igreja é una. Ela vive nessa unidade. A unidade da igreja se materializa com toda a igreja ao redor de Pedro. Ao redor de Pedro. Por isso é muito importante que a gente saiba: se eu não gosto do Papa, eu não sou católico. Se eu falo mal do Papa, eu não sou católico. Eu sou qualquer coisa. A igreja sempre nos ensina: ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro, ali está a igreja. Se eu digo, esse Papa não me representa, então você não é católico. Saia logo da igreja e não diga para os outros que é católico. Porque estar com o Papa é sinal da unidade. É sinal de que eu estou ligado à igreja. E é importante a gente lembrar isso no dia do Papa. É importante eu saber que eu sou com a igreja, com a eclésia. Eu estou com a igreja quando eu estou com o Papa. Você pode até falar assim: eu não simpatizo com ele, eu acho ele isso, eu acho ele esquisito, eu não gosto daquela, não, eu não gosto. Pode falar, mas dizer que o Papa não é seu Papa, então você não é católico. Aí não é católico. Porque o Papa justamente ele está ali simbolizando a unidade da igreja. E ele está ali como sucessor de Pedro, escolhido por Cristo, para que ali ele conduza, para que ali ele possa confirmar a nossa fé. E o Papa, ele confirma a nossa fé cuidando de nós como ovelhas. Por isso que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas. Da mesma forma, Jesus pergunta para Francisco: Francisco, você me ama? Amo, Senhor, então cuida das minhas ovelhas. E o que o Francisco faz como Pedro é cuidar, confirmar na fé a cada um de nós. Por isso hoje nós lembramos da igreja que é una, da igreja que é católica, na igreja que é apostólica, porque ela se fundamenta sobre os apóstolos. E aí nós vamos entender por que nós temos tanto carinho por Paulo nesse dia de hoje. Paulo não era um dos 12, e nós chamamos ele de apóstolo. Ora, se ele não era um dos 12 apóstolos, por que nós chamamos ele de apóstolo? Porque ele conviveu com os apóstolos e porque ele foi escolhido pelo próprio Cristo. Era ele quem perseguia. E Paulo é diferente. Paulo é letrado, inteligente, mestre em Israel, fariseu é aquele que estuda, que entende a lei, conhece toda a lei, conhece, fala línguas grego, hebraico, aramaico, é uma potência. Paulo, o contrário de Pedro, que quase era um semi-analfabeto, Paulo é uma inteligência fenomenal, tão inteligente que foi escolhido pelos rabinos para perseguir os cristãos. Essa seita horrível que está crescendo no nosso meio, esses cristãos que seguem esse crucificado, vamos acabar com isso. Mande Paulo, porque ele é feroz e ninguém consegue vencê-lo na teologia, nas escrituras. Mande Paulo acabar com essas seitas que está surgindo. E Paulo vai, e onde há um foco de cristãos, Paulo vai, manda apedrejar, como fez com Estevão, que foi apedrejado aos pés de Paulo.
aos pés de Paulo, até que Paulo vai para Damasco, na Síria. Lá tem cristãos, vamos acabar com os cristãos lá, vamos acabar. E até que nesse caminho Paulo cai em si e percebe que o que ele está perseguindo é a própria verdade. E antes de perseguir os cristãos, Jesus estava perseguindo Paulo. Paulo se converte. Paulo estava cego. Paulo não via a verdade. Paulo então percebe que diante dos seus olhos está tudo aquilo que ele procurou e tudo aquilo que ele achava que não era verdade. Paulo então, de perseguidor passa a ser perseguido. E começa então, Paulo então completamente diferente de Pedro, mas ao lado de Pedro, que começa então a espalhar o Evangelho. E veja, são duas personalidades totalmente diferentes, Pedro e Paulo. Pedro, como eu disse, não tem estudo, não conhece teologia profundamente. Paulo é teólogo, Paulo é fariseu. Paulo sabe, fariseu no sentido, quando falo fariseu, não é no sentido de pejorativo não, viu? Fariseu é porque é estudioso, né? Mas Paulo, como Pedro, Paulo também tem um temperamento muito explosivo, como Pedro também. Então você imagina quantas brigas os dois tiveram, dois bicudos não se beijam, e Paulo e Pedro então tiveram muitas discussões, mas nunca foram desunidos. Nunca. A gente pode brigar, a gente pode discutir, a gente pode fazer, mas desunidos não. E foi assim que a igreja cresceu, tendo dois homens fortes, Pedro e Paulo, fazendo com que a igreja pudesse estar presente. E por isso a igreja fundamentada em Pedro e Paulo, por isso nós dizemos, são duas colunas que sustentam a igreja, fundamentada sobre os apóstolos, tendo Pedro e Paulo como este fundamento sólido. Por isso nós precisamos hoje lembrar, se hoje nós podemos estar aqui rezando com liberdade, se hoje nós podemos estar aqui celebrando uma missa, se hoje nós podemos conhecer a verdade, e se hoje nós podemos honrar o Senhor Jesus, que é nosso Deus e Salvador, foi por causa dos apóstolos, mas sobretudo por causa de Pedro e Paulo, que intrepidamente saíram para evangelizar e sustentaram a igreja. E foram Pedro e Paulo perseguidos por ser cristãos mortos, não desistiram jamais. E foi porque Pedro firmou o pé e com confiança se colocou em Roma, foi que a igreja pôde crescer, foi que a igreja pôde se espalhar pelo mundo todo. Perseguida durante 300 anos, quando os cristãos eram mortos, e ainda perseguida hoje, durante 2000 anos, a igreja ainda se fortalece, fundamentada nos apóstolos e nesses dois grandes homens.